Vamos falar agora um pouquinho sobre uma matéria muito importante, principalmente pensando no Enem e que acabou se esparramando por vários outros vestibulares. As ideias básicas de estatística. Estatística é uma coisa bem ampla, tem um curso superior só disso, não é? A gente estuda algumas coisinhas que eu acho que são importantes, não só para matemática, mas também para outras carreiras. Por isso que o Enem e vários outros vestibulares acabam perguntando informações sobre essa matéria aí, tudo bem? Bom, nós vamos começar falando um pouquinho sobre três medidas que a gente chama de medidas centrais, que elas vão calcular mais ou menos o que acontece no todo dos nossos dados, né? Alguns números que vão aparecer, que vão representar, que vão passar algumas ideias importantes aí para você. São elas chamadas a média, a mediana e a moda, não é? A média, a gente já sabe que a média das coisas é só você, se você trabalhar com a média aritmética, você soma e divide pela quantidade. E aí você tem um número, como a gente mesmo fala, que é a média daquelas informações, não é isso? Esse número a gente está meio acostumado, eu não vou insistir muito nele, nós vamos depois lembrar no meio do exercício como é que ele pode ser calculado, né? A mediana, isso daqui é um pouquinho mais complicado. Não é que é complicado, é uma coisa um pouco diferente. Vamos colocar aqui para você, entre aspas, que a mediana seria o centro da distribuição. A distribuição, o que seria isso? Eu vou pegar todas as minhas informações e eu vou tentar colocar essas informações de uma certa maneira, numa tabela, num gráfico. E a mediana, ela vai ser um número que vai deixar metade das nossas informações antes dela, metade das informações depois dela. Nós vamos ver no exemplo como é que isso daí funciona, tudo bem? E uma terceira, que é a mais fácil de todas, é a moda, não é isso? A moda é aquela informação, aquele dado, aquela informação que aparece com a maior frequência, tudo bem? Então tá aí, é a maior frequência, o dado que ocorre com a maior frequência. Então você pensa assim, numa certa sala de aula, por exemplo, no nono ano, você sai perguntando as idades de todo mundo e você vai ver qual é a idade que ocorre com maior frequência. A maioria dos alunos tem 14 anos, a maioria tem 13 anos. Então, aquele que ocorre com maior frequência, aquele dado vai ser a nossa moda, tá? O que eu vou fazer agora com vocês são alguns exemplos para a gente explorar melhor essas ideias aí. Vamos lá? Primeiro exemplo para a gente explorar essas nossas informações. Vamos lá? Estou pegando aqui, por exemplo, a idade de 10 pessoas. Então, eu saio perguntando, quantos anos você tem? 16. E você? 23. Eu vou coletando os meus dados, tá? Normalmente, não é uma maneira muito bacana de você apresentar as informações. Uma outra maneira legal seria fazer assim, né? Eu vou lá e falo assim, ó, 15 anos. Quantos que tem 15 anos? Um só. Quantos que tem 16? 3, né? Então tem 1, 2, 3. Quantos que tem 17? Seriam o quê? 2. E assim por diante. Tudo bem? E assim fica uma distribuição mais legal. Vamos chamar isso daqui de frequência. Tudo bem? É a frequência com que ocorre cada uma das nossas informações. Então, o 18 ocorre com frequência 1, o 21 ocorre com frequência 2. Essa daqui é a chamada frequência. Total de pessoas, 10. 10 pessoas, então, você tem aqui o total de dados que eu coletei. Tudo bem? Essa frequência é chamada de frequência absoluta. Tem uma outra frequência chamada frequência relativa. E aí, então, nós vamos trabalhar com porcentagem. Então, aqui ficaria, em vez de 10, seria o 100%. Eu escolhi um número fácil para você. 1, né, no total de 10, seria o quê? 10% das nossas informações. 2 seria 20%. E assim eu posso trabalhar agora com o que eu vou chamar aqui de frequência relativa. Tudo bem? É a frequência relativa, quer dizer, estou comparando essa informação com o total das informações. Frequência absoluta, frequência relativa. Essa frequência relativa também, eu posso chamá-la de probabilidade, não é? Quer dizer, qual é a chance de eu sortear uma pessoa de 15 anos? Só tem uma pessoa no total de 10. Então, a frequência relativa aqui também pode ser chamada de probabilidade, não é? Vamos agora calcular as três medidas que eu acabei de falar para você. A média, como é que a gente calcula a média? A média tem um jeito bem legal para a gente calcular a média, utilizando inclusive essa nossa tabela. Melhor do que sair somando todo mundo, você poderia falar assim,
a nossa média vai ser o quê? Você vai lá e fala, o 15 ocorre com frequência 1, então vai ser 15 vezes 1, mais o 16 ocorre com frequência 3, então é 16 vezes 3, o 17, frequência 2, o 18, o 21, e assim você faz de um jeito, digamos, mais organizado, tudo bem aí ou não? E aqui embaixo você dividiria pela soma das frequências. Então tá lá, 1, mais 3, mais 2, mais 1, mais 2, mais 1, que você sabe que vai ser igual a 10, tá? Se você fizer essa continha bonitinha, você vai descobrir que aqui essa nossa média vai ser igual a 18 anos, certo? Então tá aí a média das informações que a gente coletou, não é? Em vez de trabalhar com a nossa frequência absoluta, também poderia trabalhar com a frequência relativa. Se você pensar que aqui você vai obter o 10, não é? Você pode pensar assim, o 1 e o 10. Você poderia montar então a mesma coisa pensando assim, seria 15 vezes 10%, seria 0,1, mais 16 vezes 30%, 0,3, e assim por diante. Aí eu não divido por mais ninguém, porque eu já estou utilizando a frequência relativa, esse nosso número final vai dar de novo 18. Então você pode trabalhar tanto com a frequência absoluta, não é? Dividido pelo total das nossas frequências, ou ainda trabalhar com a frequência relativa. Isso é a média, tudo bem? Agora também tem as outras duas que eu precisava calcular. O que seria a mediana? A mediana é que vai dividir a nossa distribuição em duas partes iguais. Agora vem uma informação muito importante. Eu tenho que colocar os nossos dados, anote isso, hein? É um erro muito comum. Nós vamos trabalhar aqui, ó, em ordem crescente, tudo bem? Em ordem crescente. Claro que também poderia ser decrescente. Então você pega todas as suas informações e escreve lá. O 16 vai acontecer quantas vezes? O menor deles, né? O menor deles. O 15 ocorre uma vez. O 16 vai ocorrer 3 vezes, tudo bem? O 17 está ocorrendo 2 vezes, não é? O 18, uma vez só. O 21, 2 vezes. E finalmente o 23. Eu tenho quantas informações aqui? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê o meio da minha distribuição? O meio está aqui. Eu vou ficar com 5 dados depois, 5 dados antes. E aí, então, eu não tenho o meio. Se eu não tenho o meio, a minha mediana, você vai fazer uma média entre esses dois valores. Claro que a média entre 17 e 17 será igual a 17. Perfeito? Se aqui eu estivesse trabalhando com 17 e 18, a mediana seria a média entre eles. 17 e 18 seria 17,5, tá? É um número, então, fictício aqui na realidade, né? Que estaria dividindo as duas metades da nossa distribuição. Mas entendeu que eu tenho que escrever em ordem crescente? Senão não faria sentido. Você vai só pegar o dado que foi coletado no meio da distribuição. Não, eu preciso pôr em ordem crescente, beleza? E além disso tem, então, já foi a média, já foi a mediana, agora a moda. O que vai ser a nossa moda? A moda é o dado que ocorre com a maior frequência. Quem que está acontecendo com a maior frequência aqui é o 16, não é? Então tá aí, ó, o 16 é a nossa moda, beleza? Uma informação interessante. Você está vendo que a média está dando 18, a mediana está dando 17 e a moda está dando 16? Que informações que você poderia coletar de todos esses números? Se a mediana dá 17, quer dizer então que metade dos dados vão ficar abaixo desse valor. Metade vão ter menos de 17 anos. A outra metade vai ter 17 mais que 17 anos. Por que a minha média deu 18? Fatalmente, tem alguns aqui com uma idade que está puxando a média para cima. Por isso que aqui está dando 18. Esses três que são um pouquinho mais velhos, eles, entre aspas, distorceram a média. E a mediana está avisando, olha, o 17 está avisando que mais, ou melhor, metade dos dados tem menos de 17 anos. Metade tem mais de 17, não é? Olha, a moda é 16. O dado que mais ocorre é 16. Você está percebendo que quando você vai juntando todos esses números, você pode tirar algumas conclusões interessantes?
Outra maneira bem bacana também da gente fornecer as informações para você é através do nosso amigo histograma, não é? É o nome que a gente dá para esse gráfico aí com barras, não é? O histograma, tá? Ele nada mais é do que uma maneira gráfica de mostrar as informações que a gente coletou, não é? Então, por exemplo, pensando em notas, não é? Então eu tenho lá notas de uma prova, não é? Então eu tenho uma pessoa tirou 3, 2 pessoas tiraram 4, 2 pessoas tiraram 5 e assim por diante. Tudo bem? Quero calcular a média dessa prova aí. Como é que nós vamos fazer? De novo, é só a gente multiplicar a frequência absoluta pelas nossas notas lá, não é? Então vai fazer o quê? O 3 ocorreu uma vez. Legal? O 4 está ocorrendo 2 vezes. Joia? O 5 também está ocorrendo 2 vezes. E assim vai indo. O 6, 3 vezes. O que mais você vai ter aqui? O 7 vai ocorrer 5 vezes, não é? O 8 vai ocorrer 2 vezes. E o 9 que vai ocorrer uma vez só. Tudo isso dividido por quem? Ah, peraí. É nota, a média das notas por aluno. Então, ó, na dúvida, lembra que é a média das notas por aluno. Então, embaixo vai ser o quê? O total de alunos. Quantos alunos a gente tem aqui no total? Vamos lá? Aqui eu tenho 1, tudo bem? Depois, com nota 4 são mais quantos alunos? 2. Com nota 5, 2, não é isso? Com nota 6, 3, não é isso? Com nota 7, 5. Depois, com nota 8, 2. E com nota 9, mais 1, não é isso? E aí, somando tudo isso, vamos ter então um total de 16 alunos. Então, você divide aqui por 16. E aí, uma continha meio chata para fazer, né? Essa conta aqui vai dar aproximadamente 6,2. Tudo bem? É 6,18 alguma coisa. Nós acabamos de achar aqui a nossa média, tá? Importante é saber fazer a nossa média, tá? Agora, detalhe, vamos lá. Quem que era a nossa moda, não é? Quem que era a nossa moda? A moda é aquele que ocorre com maior frequência. A moda está onde? Está aqui em cima do 7, não é isso? Nossa moda igual a 7. E a nossa mediana? Onde é que vai estar a mediana? Vamos lembrar que eu tenho o quê? São 16 notas que eu tenho. Eu poderia também fazer o quê? Escrever, então, todas as nossas notas. A primeira nota é 3. Depois vai acontecer o 4 2 vezes, não é isso? O 5 vai ocorrer 2 vezes. O 6 vai acontecer 3 vezes. O 7, 5 vezes. E assim nós vamos escrevendo todos os nossos números com a respectiva frequência, em ordem crescente. 16? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui fica então nossa mediana. Confirmando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conclusão, quanto que vai ser a nossa mediana? O valor que fica exatamente entre o 6 e o 7. Então coloca lá, a nossa mediana vai ser o quê? A média entre o 6 e o 7, divide por 2, a nossa mediana vai ser igual a 6,5. Tudo bem? Então aqui você ficou com a média, a moda e a mediana obtidas a partir de um histograma. Então eu já sei fazer com uma tabela, já sei fazer também com um histograma. Perfeito? Vamos a um último exemplo agora de um problema um pouquinho mais avançado aí, tá? Eu estou trabalhando agora com os meus dados, mas veja, eu estou trabalhando com aquilo que a gente chama de classe. Os salários, por exemplo, de alguns empregados de uma empresa, tá? Então eu falo assim, ó, salário variando de 900 até 1.500 reais. Como é que ficaria isso? Você vai ter 20 empregados que vão ganhar nessa faixa salarial. Quanto cada um deles recebe? Eu não sei, eu perdi essa informação quando eu trabalho com um intervalo desse jeito, tá? 1.500 até 2.100 são outros 20. 2.100 até 2.700 são 10. Então, conclusão, eu estou trabalhando aqui com 50 funcionários e a distribuição de salários dele, tá? Aqui eu estou fazendo um histograma, não é? Então, perceba que 900 até 1.500 são 20. De 1.500 até 2.100, 20. E aqui do 2.100 até 2.700, 10. Perfeito?
Se eu precisasse calcular a média desses salários, como é que eu faria para calcular a média? Uma proposta interessante seria pegar o valor que fica bem aqui no meio, não é? Então, quem que está bem no meio aqui do 900 e do 1.500? Você soma e divide por 2, não é isso? Isso daqui vai ficar, o 12, não é isso? Ou melhor, o 1.200. Então, você faria de conta que 20 funcionários ganharia quanto? 1.200. Tudo bem? E aí você tem aqui outros 20 funcionários ganharia, quem que está bem no meio aqui do 1.500 e do 2.100, você soma e tira a média, divide por 2. Literalmente você está tirando a média, não é? Aqui vai ser o 1.800, seriam 20 funcionários ganhando 1.800, certo? E aqui por último, a mesma coisa, você soma e divide por 2, né? Ficaria o 2.400, seriam 10 vezes 2.400. Soma tudo isso e divide pelo total de funcionários, que seria o quê? 50. Beleza? É assim que a gente calcula a média, porque eu não tenho a informação precisa sobre os salários, eu só tenho aqui o intervalo em que eles estão aparecendo, tá? Como é que eu vou calcular a minha mediana? A mediana é um pouquinho mais chato. Por quê? Eu vou ter que agora pensar quem que está bem no meio, não é? Quem que está bem no meio é aquele que vai dividir a minha figura em duas partes iguais. Na realidade, nós vamos trabalhar com áreas iguais, tá? Então, a área que vai ficar antes é igual à área que vai ficar depois. Então, eu não sei qual que é esse valor aqui, ó. Vamos chamar aqui esse valor, sei lá, de X, tudo bem? E aí, então, você vai trabalhar com essa área que está antes e a área que está depois. Você vai igualar as duas. Essa área que está antes, isso aqui é um retângulo, vamos pintar ele aqui de outra cor, para você perceber a presença dele. Quanto que vai dar a área desse nosso retângulo aqui? Vamos calcular, e depois eu vou calcular a área desse outro pedaço aqui, ó, que seria o quê? 2 retângulos. Você calcula a área desses dois, do verde e do azul, e você vai igualar essas duas áreas. Tudo bem? Quanto que vai dar essa área aqui, ó? Seria um retângulo de altura 20. Se eu chamar isso aqui de x, esse pedacinho aqui seria x menos 900. Então ficaria x menos 900 vezes a altura 20. Não é isso? E aí você faz a mesma coisa do lado de lá, não é? Só que aqui seriam 2 retângulos, né? Então esse pedacinho aqui seria um primeiro retângulo. A base dele é 2.100 menos x, não é isso? Lembra que x aqui é um valor desconhecido. Então 2.100, vamos colocar aqui, menos x. A altura dele seria de quanto? 20, não é isso? Mais essa outra área aqui, que seria de quanto? Essa diferença aqui vai ser quanto? É 600 com altura 10. Então 600 com altura 10. Isso daí vira o quê? Uma equação. Você iguala os dois valores aí, não é? Então vai ficar quanto? Vamos colocar aqui, é x menos 900 vezes 20. Esse valor é a área azul. Agora vamos fazer a área verde. Seria o quê? 2.100 menos x vezes 20, mais, posso colocar já direto isso daqui, vai dar quanto? 6.000. Entendeu o que eu estou fazendo? Como eu não tenho a precisão das informações, eu fui obrigado a trabalhar com as áreas. A área que está antes é igual à área que está depois. A mediana vai dividir o nosso gráfico em duas áreas iguais. E agora é só você fazer as contas aqui, ó. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 20x menos, aqui vai dar 18.000, não é isso? Do outro lado você vai ficar com 42.000 menos 20x mais 6.000. Joia. Passa esse menos 20 para cá, vai ficar 40x. E agora é só fazer a conta do outro lado lá. Quanto que vai dar? Vai ficar mais 18, 50, 60, 66. É isso mesmo? 66.000. Não é isso? Legal. Passa o 40 dividindo e assim você acha o seu valor do x. Dá para você dividir, para cortar esse zero aqui, só aproveitando a minha continha, 6.600 dividido por 4.
e assim você vai ter a sua mediana, você calcula o valor aí desse cara aí, não é? Portanto, o resultado final vai dar 1.650, que é justamente um valor, perceba, que ele está entre esses dois. Esse valor está dividindo, então, a área antes igual a área depois. Uma coisa um pouquinho mais difícil para você, tá?